Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Priscila e eu vou me audiodescrever para ser inclusiva com pessoas com deficiência visual. Eu sou mulher, branca, tenho cabelos longos, castanho escuro, tenho altura média e uso óculos. Em nome da TIM, desejamos boas-vindas à terceira edição do TIM Talks Experience 2020, o maior evento de comunicação, inclusão e desenvolvimento da TIM. Vamos nos adaptar a essa nova TIM em um novo contexto de mundo, através da solidariedade, empatia e inclusão com todas as pessoas. Teremos um QR Code para você acessar a nossa playlist exclusiva, com indicações de livros, podcasts e diversos conteúdos para vocês continuarem aprendendo onde e quando quiserem. Agora, convido vocês para aproveitar essa oportunidade de aprendizado e se conectar inteiramente nessa ação. Assim, vocês poderão praticar os conteúdos adquiridos aqui no seu dia a dia. Não deixem de compartilhar sua participação no Yammer e nas suas redes sociais, através da hashtag #EuNoTeamTalks e TIM Talks Experience 2020. Hoje teremos a chance de conhecer um pouco mais sobre o paradoxo entre a autoconsciência e a gestão de tempo. Nesta palestra, seremos convidados a refletir sobre a importância da autoconsciência para melhor gerenciamento do tempo e alcance de resultados, que levam à satisfação pessoal e profissional. E para isso, eu convido a Cíntia Menegaso para se juntar a nós. A Cíntia é mestre em administração de empresas e coautora do livro Gestão do Tempo e Produtividade. Ela trabalha como consultora, coach e educadora, e desenvolve programas de treinamentos e projetos de liderança. Mais de 10 mil pessoas já assistiram às suas palestras e treinamentos. Cíntia, seja muito bem-vinda, estamos muito felizes em te receber no nosso TIM Talks Experience. Obrigada, Priscila, bom dia a todos. Eu também vou me autodescrever. Sou mulher, cor branca, cabelo curto, alguns fios prateados devido à minha idade. Sou mãe da Ana Luísa, uma estatura de 1,61 aproximadamente. Adoro brincos, uso óculos e me acho lindíssima. Principalmente para conversar com vocês sobre um tema muito bacana chamado consciência dessa história chamada tempo. Vou começar projetando para vocês um slide onde eu gostaria que a gente pensasse sobre essa história de tempo. Essa frase ela não é minha, ela é do Rubem Alves, um belíssimo autor, que diz que o tempo se mede com batidas. Pode ser medido com as batidas de um relógio, aquele famoso tec, 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 ou ele também pode ser medido pelas batidas do nosso coração. Eu prefiro as batidas do nosso coração. A dádiva de estarmos vivos, a dádiva de estarmos mais um dia tendo autoconsciência de quem somos e do que viemos fazer aqui, seja no nosso trabalho ou na nossa vida. O tema gestão do tempo se tornou prioridade absolutamente devido ao que acabamos de viver, chamado Covid. Nós não vamos levar a palestra para este lado, o nosso encontro não vai ser um encontro triste, muito pelo contrário, eu espero que ele seja vivo. Mas a gente não pode deixar de dizer que tudo isso mexeu muito com a gente. As pessoas têm trabalhado quase 24 horas por dia, as pessoas têm se atrapalhado um pouco em suas rotinas, as pessoas estão com uma dificuldade de estabelecer um novo jeito de se trabalhar ou uma melhor forma de se trabalhar. Então, é um pouco sobre essa autoconsciência que eu quero efetivamente conversar com vocês. Para vocês entenderem um pouco o que está acontecendo no mundo e de forma muito breve, a gente vive neste momento no mundo VUCA. O que significa dizer isso? O mundo está absolutamente mudado. E quando eu digo mundo, pessoal, eu não estou falando Brasil, eu estou falando mundo mesmo. Todo mundo, de alguma forma, percebe que os nossos filhos estão diferentes, que o ritmo de trabalho está diferente, que as constituições familiares e construções estão diferentes, que o jeito de educar o nosso filho está diferente, que o jeito de trabalhar, o jeito de liderar, está tudo absolutamente diferente.
O mundo VUCA recebe esse nome porque, na verdade, é uma sigla que surgiu depois de estudiosos entenderem o que é isso que está acontecendo. Eu não posso me estender nesta parte, e nem é necessário, mas de forma muito breve eu quero tentar mostrar para vocês o que é isso. VUCA é uma sigla americana que, quando traduzido, significa que nós estamos vivendo um momento volátil, incerto, complexo e ambíguo. Volátil, as coisas estão mudando muito rápido. Importante vocês gravarem esta informação, porque o mundo está mudando rápido, só que o nosso cérebro não acompanha. Costumo brincar que o mundo é digital, mas o cérebro é analógico. O nosso cérebro, comprovadamente, não acompanha tantas mudanças que estão acontecendo no mundo. Presta atenção nisso. Não dá. Se respeite. Você não vai dar conta de tantas mudanças. E tudo bem. Se a gente faz um paralelo aqui, eu já volto para esse slide, tá? Se a gente faz um paralelo aqui, vale sempre lembrar vocês os 3 pilares de valores que a TIM tem: coragem, respeito e liberdade. Não dá para eu respeitar o outro se eu não estiver respeitando a mim mesmo, ou a mim mesma. Não importa o gênero. Vale retornar aqui para vocês que o nosso cérebro, de alguma forma, precisa ser respeitado. Então, explicando esse mundo VUCA e respeitando o contexto nosso humano. O mundo está mudando e a gente já tem clareza de que a gente não consegue acompanhar. O mundo está incerto. A gente, num passado, tinha um pouco mais de certezas. Então, a gente casava para sempre, a gente, se cumprisse tudo direitinho no trabalho, a gente permaneceria empregado, os nossos filhos iam para a escola e a gente sabia que eles seriam educados. Enfim, hoje as coisas estão mais incertas. As relações, elas também são mais voláteis, né? Ou seja, as relações mais incertas, volta lá para a primeira letra do volátil. O mundo está complexo, turma. Eu costumo dizer que, na minha época, há uns 20 anos atrás, hoje eu tenho 42, tá? Essa parte eu esqueci de me descrever. Eu tenho 42 hoje. Mas há uns 20 anos atrás, veja, não é tanto tempo assim. 20 anos a gente consegue voltar na memória, né? A gente fazia um curso de datilografia, a gente chegava na padaria, pedia um café e a gente tinha no máximo um pingado, né? A gente tinha no máximo um café com leite. Hoje a gente tem mais de 20 tipos de café, então tá complexo, vários tipos de calça jeans. E eu tô explicando um pouquinho isso porque tudo isso mexe com o nosso cérebro e mexe também com a nossa autoconsciência sobre o tempo. E o mundo tá ambíguo. Tem hora que pode, tem hora que não pode, tem hora que é urgente, tem hora que não é urgente. Todas essas movimentações, como eu digo para você, mexe com a gente de alguma forma. Então, se o mundo está vivendo tudo isso, o que acontece com a gestão do tempo? Eu costumo explicar que ninguém faz gestão do tempo. A gente faz gestão das atividades, a gente faz gestão do conhecimento e das prioridades. A gente faz gestão da nossa agenda. O tempo é 24 horas para todo mundo. Você pode ser milionário, você pode ter o dinheiro que for, você não vai comprar 1 minuto a mais aqui no plano terrestre. Portanto, o tempo é igual para todo mundo. O que muda é a consciência do que a gente faz do nosso tempo. É interessante pensar que a gente tem essa autoconsciência em momentos que estamos doentes, em momentos mais críticos e mais dolorosos da nossa vida. No cotidiano, no dia a dia, a gente esquece disso, a gente vai vivendo num piloto automático, como eu costumo brincar. Então, vamos começar entendendo assim, ó. Eu preciso ter consciência do que é esperado de mim. Eu preciso ter uma clareza, uma vez que os meus valores são coragem, respeito e liberdade. As pessoas precisam me encorajar a dar conta do que é atribuído a mim.
Se isto é real, vale a gente dizer que mais tempo ou menos tempo não muda na minha vida. O que muda é que, fazendo a gestão da minha rotina, fazendo a gestão do tempo, comprovadamente eu vou ter menos estresse, menos surpresas, mais tarefas executadas. Eu vou ter mais oportunidades, eu vou ter uma melhora na minha reputação, porque eu vou conseguir entregar as coisas com as quais eu me comprometo, e eu vou ter menos esforço. Vale fazer um parênteses aqui, né? Vocês trabalham em uma empresa de tecnologia, de telecom, né? Desculpe. Onde certamente uma empresa de telecom tem muita tecnologia. Vamos pensar um pouco sobre isso. Será que a gente sabe utilizar, especialmente nesse momento de home office, as tecnologias a nosso favor? Será que a gente é capaz de tomar algumas decisões, como, por exemplo, não ir para uma reunião da qual eu fui convocado, que não tem a ver com a minha área? Eu estou aqui provocando vocês para a gente refletir um pouco, inclusive sobre um ponto crucial nessa conversa. Eu sou capaz de falar não? Ou eu tendo a falar sim para tudo? Então, veja, voltando até aqui o que eu já conversei com vocês. O mundo mudou, os cenários mudaram. Eu tenho acompanhado isso no meu limite, respeitando a minha autoconsciência. O ano passado, como a Priscila comentou com vocês, eu sou autora de um livro e eu estudo essa história de gestão do tempo, que na verdade é gestão de tarefas, e também estudo gestão remota há muito tempo, muito antes da pandemia acontecer. Olha que interessante. Até o ano passado, o que eu mais escutava das pessoas, o que eu mais escutei em 2019, é que as pessoas queriam um tempo para ficar em casa. As pessoas queriam um tempo para ficar mais com seus filhos. As pessoas queriam um tempo. Bom, em cima daquilo que eu acredito, Deusão atendeu esse tempo. Eu costumo brincar que esse tempo foi atendido de alguma forma, né? Não da melhor forma, é claro, mas esse tempo chegou. Bom, e se esse tempo chegou, a gente de fato tem aproveitado ele da melhor forma? O nosso home office tem sido algo que nos angustia ou o nosso home office tem sido algo que nos permite de fato ter esta sobra de tempo? Quando eu falo sobra de tempo, é porque as suas rotinas permanecem as mesmas a priori. Se as rotinas permanecem as mesmas, a gente tem que ter tempo de sobra, porque a gente não se locomove mais, a gente não tem mais o translado, a gente já está em casa, enfim, algumas coisas de fato mudaram, né? O que a gente tem percebido é que esta parte que está em vermelha projetada, ou seja, a gente está tendo mais trabalho, a gente está tendo menos tempo, a gente está tendo mais problemas, a gente está tendo mais tempo perdido, perfeito? Então, vale a gente refletir um pouco de que forma que a gente está fazendo essa gestão de tempo. O raciocínio aqui que eu quero trazer para vocês então, como é que a gente faz para gerenciar tudo isso, né? Como é que a gente consegue fazer a gestão das nossas tarefas, fazer a gestão do nosso tempo? Primeiro é entendendo o ciclo de influência do Simon Sinek. Este autor, ele diz assim, ó, de tudo que está ao nosso redor, tem coisas que a gente controla, coisas que a gente influencia e coisas que a gente não controla e não influencia. Se você entender isso, você rapidamente vai trabalhar com a sua ansiedade, que é o primeiro ponto, se não um dos principais, para a gente melhorar a gestão das tarefas e das rotinas. Aquilo que eu controlo a minha agenda, eu controlo a administração da minha casa, eu controlo a hora que eu vou ligar o computador, eu controlo a hora que eu vou desligar o computador, eu controlo a hora que eu vou começar e eu controlo a hora que eu vou parar. Perfeito? Por exemplo,
O que eu influencio? Eu influencio o meu marido, eu influencio o meu chefe, eu influencio colegas de trabalho, eu consigo influenciar. Eu não posso decidir por eles, mas eu consigo influenciar, no mínimo, colocando a minha parte nessa relação. E tem coisa que eu não controlo e eu não influencio. Por exemplo, que está chovendo hoje. Eu não controlo e não influencio um conserto que vão fazer na minha rua. E, por exemplo, me deixam sem Wi-Fi. Eu não controlo e não influencio uma tomada de decisão estratégica que chega da empresa para a gente. Mas há muita coisa que eu influencio e que eu controlo. Prestem atenção nisso que eu vou dizer para vocês. A maior causa das angústias, a maior causa da ansiedade que existe hoje neste planeta é porque a gente quer controlar e influenciar o que não está nas nossas mãos. Neste momento eu mexo as minhas mãos, ok? Nesse momento eu faço um círculo para tentar explicar para vocês que nas minhas mãos tem um poder sobre as atividades, sobre a minha vida, sobre as minhas relações. E é aqui que a gente atua. Bem, Cíntia, e a gente atua de que forma? A gente atua trabalhando com agilidade no que de fato precisa ser trabalhado. A gente atua comunicando com clareza e objetividade o que precisa ser comunicado e apenas o que precisa ser comunicado. E a gente atua, está nas nossas mãos, a qualidade da entrega que a gente faz. Essa história de qualidade dá um bom tempo para a gente conversar, porque o que a gente tem hoje de retrabalho, por falta de organização e planejamento, é gigantesco. Então, a gente precisa ser ágil. Como é que a gente faz? Como é que a gente é ágil? Desacelerando. Olha que interessante. A gente é ágil desacelerando, porque na medida que eu desacelero, eu consigo respirar, eu oxigeno melhor o meu cérebro e eu tomo decisões de maior qualidade. Eu não tenho segredo sobre esse tema. Gestão do tempo está diretamente ligado ao quanto você está focado. Vou abrir um parênteses aqui. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o termo absenteísmo, né? Quando a pessoa está afastada. Eu não sei se todos conhecem o termo aqui chamado presenteísmo. E olha que interessante. O que é o presenteísmo, Cíntia? É quando a gente está presente com a cabeça ausente. A gente está presente na tela do computador e tenho certeza que vários momentos do seu dia isso acontece. Você pega o celular para passar mensagem para alguém, salta uma outra mensagem e você fala, o que eu ia fazer mesmo? Você está aqui no computador resolvendo um negócio, abre uma outra tela, você vai fazer aquilo, não termina o que estava fazendo. Bem, percebam, você quer ser ágil, mas você não está presente. Se vocês conseguirem entender isso e praticarem, eu ganhei o meu dia. Porque gestão do tempo é o quanto a gente está presente. Eu tenho muitas reuniões ao dia, eu tenho muitas coisas para fazer, assim como vocês. Mas eu adquiri uma capacidade de administrar a minha agenda que eu determino. Se são 20 minutos de reunião, são 20 minutos de reunião. Não são 19 e não são 21. Se eu tenho 1 hora para dar uma palestra, eu tenho 1 hora para dar uma palestra. Não é 1 hora e 10 minutos, não é 1 hora e 5 minutos. Nossa, Cíntia, você nunca falha? Eu falho, mas quando eu falho, automaticamente eu termino e me revejo. Eu me reanaliso. Perfeito? Muito legal. Cíntia, até aproveitando um ponto importante que você trouxe sobre o conceito da agilidade, né? Porque muito, né, se fala, né, quando a gente pensa em metodologias ágeis, mas existe uma certa confusão, né, sobre o ser ágil com velocidade. E você traz, né, uma reflexão bem importante, porque a definição, inclusive, não é essa, né? Ser ágil não é você ser veloz, você entregar as coisas rápido. Né? Foi muito, muito interessante que você trouxe.
eu gosto de dar o exemplo, eu que inventei esse exemplo, tá, Priscila e todos os presentes. Imagina que toca o telefone do bombeiro e ele sai rapidamente para atender, só que ele não leva a mangueira. Ele foi ágil? Ou ele não verificou o seu equipamento? Ele foi ágil? Ele foi rápido, mas ele não levou a mangueira que precisava. Ou ele não levou o CO2, seja lá o que for que ele tenha que levar, né? Eu não entendo de bombeiros. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, assim, metodologia ágil chama ágil, não chama metodologia rápida. Aliás, para a gente implantar metodologia ágil, e um dia a gente pode conversar sobre isso, se vocês quiserem, a coisa mais linda da metodologia ágil é o quanto ela tem de planejamento. Por exemplo, se você usar uma ferramenta, qualquer que seja, de projetos, você percebe o quanto que você gasta organizando a ferramenta. E eu costumo dizer, pessoal, que organização é liberdade. Então, não é engessamento. Organização existe para eu conseguir ter tempo livre. Cintia, por que é que a gente precisa de tempo livre? Porque a nossa cabeça precisa descansar. A conversa é longa, a gente precisa ter saúde mental. Para a gente ter saúde mental, a gente precisa relaxar, a gente precisa dormir. Não é saudável, nem tentem discutir comigo, não é saudável e nem é bonito furar férias, trabalhar 40 horas por dia, Tem gente que enche a boca para falar. Eu olho para isso e falo, meu Deus, que preço essa pessoa está pagando? Porque é alto. É alto porque a gente tem uma metodologia que chama roda da vida, né? E imaginem mesmo uma roda, um círculo, e divida esse círculo, por favor, em partes, né? Então você pode colocar lá estudo, família, religião, lazer, network, seja o que for, né? Você faz a sua roda da vida. Quando você se dá uma pontuação, você percebe que o trabalho é sempre a nota mais alta, ou quase sempre. Só que uma roda que não roda redondo, gente, eu estou repetindo mesmo, estou fazendo um pleonasmo aqui. Uma roda que não roda redondo não leva um carro para lugar nenhum. Então, eu não quero aqui levar a nossa palestra para um lado filosófico, mas eu preciso que vocês entendam que a gente está vivendo numa hipnose operacional. E essa hipnose operacional é uma expressão que eu aprendi com pessoas de recursos humanos que trabalham com isso. Essa expressão ela não é minha, mas com licença da pessoa eu adotei. Porque eu achei incrível, ao invés de falar piloto automático, a gente falar que a gente está numa hipnose operacional. Percebam vocês. Vocês entram agora em reunião, uma atrás da outra. Você sai da reunião, você nem pensa no que foi falado ou no que foi dito, no que foi conversado. Você já vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. Não dá. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que vocês precisam aprender, assim como eu aprendi, é quando e de que forma falar não. Quando e de que forma se posicionar menos operacionalmente, fora dessa hipnose. Porque, veja, turma, eu costumo brincar com vocês, o tempo sempre foi 24 horas. As coisas mudaram, mas tem coisa que não muda, tem coisa que é 24 horas. Então, como é que dava e agora não dá mais? Como é que, fazendo aqui um paralelo, né? Como é que a gente conseguia trabalhar no físico, né? No presencial, 8 horas, 7 horas, e agora a gente está trabalhando 12. O que aconteceu? Porque o trabalho não mudou a forma de trabalhar. A gente, então, precisa se perguntar, será que a gente está conseguindo separar o que é urgente, o que é importante, do que é circunstancial? E para tentar explicar isso para vocês, essa expressão, né, o que é urgente, o que é importante, o que é circunstancial, eu vou passar um vídeo bem rapidinho, até divertido. Espero que vocês gostem e que a gente possa se perceber nesse vídeo, porque eu tenho certeza que em algum momento, nas devidas proporções, vocês passaram por isso. Vejam.
Então, gente, 9 da manhã já. Vamos começar? É melhor a gente esperar o Medeiros. Cadê o Medeiros? Medeiros ligou dizendo que não vem pra reunião. Por que ele não vem pra reunião? Disse ele que não estava sabendo da reunião. Mas a gente não tinha falado dessa reunião na outra reunião? A gente tinha combinado de marcar uma reunião pra fazer uma reunião pra ver quem vai avisar das reuniões. E marcaram essa reunião? Não, porque ninguém avisou da reunião. E quem tinha que avisar dessa reunião? Responsável pela reunião, toda reunião tem um responsável. E quem era o responsável da reunião sobre a reunião? Só que eu faltei e ninguém avisou de reunião nenhuma e não teve reunião. Bom, vamos marcar uma reunião pra falar dessa reunião, então? Vamos. Bom, a gente pode fazer essa reunião agora também. Aqui, não, não pode porque o Medeiros não tá nessa reunião. Precisa mesmo esperar o Medeiros? Precisa porque ele pode acabar como responsável dessa reunião. Além do mais, reunião sem todo mundo não é reunião. Reunião é reunião, né, gente? Reunião. Aqui tá tendo reunião? Não, estamos só batendo papo. Então eu vou passar de reunião aqui do lado. Bom, gente, pelo menos a gente definiu aqui nessa reunião, a gente vai fazer uma reunião sobre reunião e aviso de reunião e responsável de reunião, certo? Quem vai ficar responsável por essa reunião? Augusto fica responsável pela reunião? Ok. Ótimo, você ficar responsável por essa reunião? Bom, pelo menos a gente se reuniu aqui, porque essas coisas é bom que só saem em reunião, né? Gente, meio-dia. Vamos almoçar? Quem quer almoçar? Opa, vamos. Adoro quando a reunião rende. A gente faz uma reunião para definir se essa reunião vai ser mesmo 10h45 ou 11. Tem um pedido do almoxarifado para fazer reunião às 11. Eu adoro esse vídeo e fico me perguntando por que é que você tem a síndrome do Superman, do super-homem. Por que é que você quer estar em tudo? Por que é que você quer dar conta de tudo? E por que é que para tudo a gente marca uma reunião? No mundo online que estamos vivendo, isso aumentou absurdamente. Como eu disse para vocês, eu sou uma estudiosa disso e eu costumo dar uma dica, inclusive para os gestores. Não interrompa seu colaborador para mais uma reunião. Pelo amor de Deus, nem todas as reuniões são necessárias. No modelo ágil, a gente faz reuniões, os sprints, né? A gente faz as pequenas reuniões. Elas são rápidas, objetivas e produtivas. Procure fazer sprints, procure fazer pequenas reuniões também com o seu time, início ou final do dia. Durante o dia, deixa a coisa fluir. Você não vai dar conta de estar em todos os lugares o tempo todo. Nesse mesmo trecho do filme, se você não é um Superman, às vezes você quer ser o pai Simpson. É esse cara mais ou menos que não sabe, que foi, que esqueceu, que era reunião. E poucos de nós procuramos ser um equilibrista. Qual é o tipo melhor, Cíntia? Indiscutivelmente o equilibrista. A pessoa que consegue entender que as coisas importantes se tornarão urgentes, as coisas importantes se tornarão urgentes se elas não forem devidamente observadas. Nada é urgente, pessoal. Se vocês conseguirem, pelo menos, excluir essa expressão urgente da vida de vocês, vocês já vão ter um maior alívio mental. A gente só tem uma coisa urgente: catástrofes e mortes. Todo o resto é importante, mas a gente não dá a devida atenção. E tem coisas que são circunstanciais. Tem coisas que acontecem, eu preciso parar o que eu estou fazendo, porque é uma circunstância que exige a minha atenção, eu resolvo, mas não é urgente. Então, veja, imagina que uma pessoa, ela constantemente recebe e-mails, uma pessoa, ela constantemente recebe ligações, WhatsApps, urgente, urgente, urgente. Cara, não é urgente. E se não é urgente, entra para uma lista das coisas importantes que eu tenho que fazer. Essa clareza é importante, porque quando a gente fala de gestão do tempo, 70% do seu tempo deve ser destinado para as coisas importantes, ou seja, bastante. Dentro da sua agenda, tem que haver um espaço, que os americanos fazem isso muito bem, das coisas circunstanciais. Eu explico assim, ó. Se vocês já perceberam, americanos, normalmente, eles possuem uma agenda de 50 minutos. As reuniões não são de 1 hora. Normalmente é de 50 minutos. Por quê? Primeiro, porque não se atrasa, número 1, não se atrasa. E número 2, eu tenho 10 minutos, então se eu somar de 10 em 10 minutos no meu dia, de 50 minutos, a hora americana é de 60. Mas para eles, neste assunto, a hora é de 50.
Ou seja, sobra pelo menos 10 minutos por hora para eu tratar coisas circunstanciais. Então, eu estou aqui numa reunião agora com vocês, pode acontecer do meu filho precisar de ajuda, isso é circunstancial. Eu termino a minha reunião de 50 minutos, perfeito? E eu digo para eles, olha, eu já vou te atender em 10. Senão eu paro a reunião para atender o meu filho e aí eu não consigo ganhar tempo, eu não consigo ganhar agilidade. Quando eu digo falar não, quando eu digo ganhar agilidade, eu não estou falando não pelo não, eu estou falando de uma negociação. A gente vai tão no piloto automático ou na hipnose operacional, muito bem colocada pela minha colega, que a gente nem sequer pensa que daria para ser daqui 10 minutos, ser daqui 5 minutos. Eu atendo na hora. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês, que é uma coisa muito importante sobre esse aspecto da tríade do tempo. E às vezes eu posso até ser mais dura, mas estar online não é estar disponível. Eu estou online 24 horas por dia, mas eu não estou disponível. Você sabe por que eu não estou disponível? Porque eu tenho vida, eu preciso ter vida. Eu preciso ser mãe, eu preciso ser esposa, eu preciso ser marido, eu preciso pensar estrategicamente, eu preciso sair um pouco da hipnose operacional para conseguir, de fato, enxergar o que é relevante, importante e, às vezes, urgente. Porque as coisas se tornam urgentes, elas não nascem urgentes. Nada nasce urgente, a não ser uma catástrofe ou ainda uma morte. Ainda que os estudiosos não foram tratadas como importante, desculpe. A gente tem ainda um duelo, né? Tem autores que dizem que urgente é só morte, né? E tem outros que dizem assim, não, por exemplo, catástrofes, acidentes, tendem a ser algo para ser tratado como urgente. Eu trago um dado importante para vocês, que 13% da administração do tempo, né, é a falta de organização e o planejamento. Apenas 3% é negociar com a equipe, 9% é falta de metas. Então, se a gente conseguir ter uma maior organização que vem de dentro para fora, melhor vai ser a nossa administração do tempo. E dentro desse cenário, a gente acredita que a tríade do sucesso para esse assunto que estamos conversando é a organização, a execução com qualidade, uma execução que não seja rápida, mas que seja ágil, são coisas diferentes, a identidade com os valores da empresa que você trabalha, metas claras e um planejamento. Se você tiver essas 5 coisas, eu duvido que o seu tempo não funcione melhor do que o meu. Quer dizer, que as suas tarefas não funcionem melhor do que a minha. Que a sua qualidade de vida certamente funcionará. O tempo, eu repito, continuará sendo de 24 horas. Mas o que vai mudar é a forma como a gente lida com isso. E aí, eu queria dar 5 dicas para vocês, né? Que eu acredito ser extremamente importante. Especialmente para o momento que estamos vivendo. Diminua suas distrações, WhatsApp, Instagram, mesmo que você trabalhe com isso, evite e tenha horários para monitorar. O WhatsApp é qualquer coisa que não é de Deus, é qualquer coisa de outro canto do mundo, é qualquer coisa de sei lá eu da onde, perfeito? O WhatsApp, ele não é bem utilizado por nós brasileiros, e isso já foi provado em alguns estudos. Eu afirmo que você olha o seu celular mais de 20 vezes ao dia sem sequer ter uma mensagem. Você olha porque você está num vício, você olha no automático para ver se alguém te mandou uma mensagem. Então, cuidado com as suas distrações. Não trabalhe no estado de multitarefa, né? Reduza 40%, isso reduz 40% a sua produtividade e reduz a sua capacidade de pensar em até 10 pontos, também cientificamente comprovado.
Desabilite o som de aviso do seu celular, procure mesmo trabalhar com a ferramenta celular da forma melhor possível para a sua vida. Determine o máximo de 5 atividades fundamentais. Se você quiser, eu costumo dizer que você tem uma prioridade. Prioridade é, para mim, uma palavra singular. E você tem 5 atividades fundamentais. 5 atividades que você deve fazer no seu dia. Adote sempre... eu vou mostrar para vocês aqui eu vou mostrar uma listinha, né? Então, tenha sempre listas do que você vai fazer no seu dia. Se você não é alguém tão tecnológico, né? Eu não sou, eu estou me adaptando a isso também. Eu ainda gosto do papel e da caneta. Então, procure sempre começar o seu dia com listas. E importante, fez a atividade, realizou, coloque um ok. Nossa, Cíntia, mas por que eu tenho que dar esse ok? Um cheque. Porque o seu cérebro recebe dopamina, seu cérebro recebe prazer, seu cérebro fala, uau, realizei. E isso é uma retroalimentação. Comece o seu dia com aquilo que é mais importante e que talvez não seja o que você mais goste de fazer. Dentro desse cenário ainda, eu quero colocar para vocês que existe um fluxo de trabalho, né? Que pode ajudar vocês, sendo um pouco mais técnica, né? Primeiro, o entendimento do que deve ser feito. Esse trabalho, ele é realmente seu? Esse trabalho é realmente da sua área? Esse trabalho precisa de quem? Reúne quem? Quem deve ser o apoio ou a rede de apoio para você realizar esse trabalho? Se ele é passível de ação, ok, a gente segue dentro do fluxograma. Se ele não é passível de ação, desculpe, a gente deleta esse trabalho e passa ele para uma outra pessoa. Nossa, Cíntia, mas isso não é respeito ao meu colega. Então, isso não é respeito ao seu colega, mas eu tenho certeza que muita coisa que você faz não é você quem tem que fazer. Pode ser delegado para alguém ou pode ser conversado com outra área para que a outra área fique com isso. Pare de ter a síndrome do Superman, né? Ou da Mulher Maravilha. Procure entender o que de fato deve ser feito. Se deve ser feito, qual que é a próxima ação? Algumas coisas precisam ir para projeto, outras coisas levam menos de 2 minutos para serem feitas. Segundo os estudos ou os estudiosos dessa história gestão de tempo, a maior parte de nós transforma em projeto coisas que levariam 2 minutos para serem resolvidas. A maior parte de nós, como diria os antepassados, né, fazem um cavalo de batalha em coisas que são muito simples. Por que então a gente faz isso, Cíntia? Porque o nosso cérebro gosta de despachar. O nosso cérebro gosta de passar para o outro responsabilidades que são nossas. E ele se confunde às vezes, né? A gente abre muitas caixas, a gente é muito bom em iniciar coisas, mas não é bom em fechar coisas. E claro que aqui, pessoal, eu estou generalizando, né? Eu não estou falando especificamente de você, mas eu estou dizendo que você abre muitas frentes, a maior parte de nós abre muitas frentes e a gente tem uma certa dificuldade para fechar. Por isso o estresse, por isso o cansaço, por isso toda a demanda que a gente tem e que nos atrapalha de alguma forma. Aquilo que leva menos de 2 minutos para ser feito pode ser, dentro da gente, um mecanismo muitas vezes de defesa também, e que a gente pode se preocupar em entender por que tem coisas que a gente posterga tanto, tem coisas que a gente procrastina tanto, e tem coisas que a gente só resolve quando foi urgente. Eu gosto sempre de falar nessa parte que a autoconsciência e o autoconhecimento são essenciais neste momento. A gente sempre, isso é mecanismo de defesa do seu cérebro. A gente sempre vai começar pelo que gosta. E sempre vai deixar para depois o que não gosta. Entretanto, às vezes o que não gostamos é mais importante do que gostamos.
E tem gente que sabe que funciona, e eu sou assim também, na véspera. Isso é uma característica brasileira. A gente percebe que na véspera se vende mais, nas vésperas os shoppings e lojas estão mais cheios, o e-commerce bomba, né? A gente se prepara para atender tudo isso, vocês sabem disso, mas é na véspera que a coisa acontece. Então, Cíntia, a véspera é urgente? Então, dependendo da programação que você fez... Ah, Cíntia, mas aqui na empresa que a gente trabalha, não tem programação, não tem planejamento. Olha, eu até escuto isso positivamente, respeito, mas eu queria dizer para vocês que algumas datas não mudam. Natal é sempre 25 de dezembro, Dia das Mães é sempre em maio, Dia das Crianças é sempre em outubro. Então, algumas coisas não mudam, perfeito? Quer dizer, exceto esse ano que passou, que de fato foi uma coisa atípica, né? Essas coisas atípicas, elas vão se repetir mais vezes. Eu costumo dizer que, não sei se a gente terá outra pandemia, né? Não é uma pauta do nosso encontro, mas outras coisas acontecerão no mundo. E a gente precisa estar preparado, levando uma lição do que a gente acabou de viver. Eu quero caminhar aqui para um racional de fechamento com vocês, dizendo o seguinte: a sua autoconsciência é que precisa ser ativada mais vezes, e não a sua rapidez. Muitas vezes, ao responder rápido um e-mail, você não foi consistente, isso vai te retornar o e-mail novamente. O meu segredo para o tema de hoje é desacelerar. O meu segredo, para quem estuda isso um pouco, é o quanto você tem foco e está presente. A respiração pode te ajudar muito. A meditação pode te ajudar muito. Nossa, Cíntia, meditação não dá, eu sou muito agitado, isso é uma loucura para mim. Então, não é aquela meditação, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma oxigenação no seu cérebro. Aquela oxigenação que você faz quando às vezes está te faltando ar. Aquela respirada profunda que você faz nos momentos mais tensos. Procura fazê-la também em momentos normais, em momentos que você está começando o seu dia, após o seu almoço. O seu corpo precisa ser respeitado. Vocês trabalham com máquinas, né? Vocês trabalham com aparelhos, enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Tecnologia é um aparelho, né? Telecom é um conjunto de aparelhos em funcionamento. Vocês trabalham nessas pontas o tempo todo. A gente é igual. A gente é igualzinho a uma máquina e não está preparado, volto a dizer, para o aceleramento que estão exigindo da gente. Home office, a estrutura que a gente está trabalhando agora, ela precisa ser respeitada. Algumas empresas já estão fazendo movimentos significativos, vocês estão fazendo movimentos significativos. A pergunta que eu faço, por exemplo, esse é um momento significativo, um momento que você foi convidado para parar, para refletir, para ajustar algumas coisinhas na sua consciência, né, na sua autoconsciência. A pergunta que eu faço quantos conseguiram ficar conectados comigo 100%? Quantos não deram uma espiadinha no celular? Quantos respeitaram essa 1 hora? Eu não estou falando de um dia, eu estou falando de 1 hora de conexão. Então, eu acho que fica para a gente pensar com um pouco mais de qualidade como é que a gente tem se comportado. O que é que a gente pode, de fato, controlar? Vou voltar naquele slide, porque eu acho ele demasiadamente importante, né? O que é que está na minha mão? O que é que eu controlo? E o que é que eu posso influenciar como um projeto novo, influenciar como uma ideia nova, né? Pesquisem na internet o que as empresas estão fazendo, tragam essas ideias para dentro de casa, analisem de fato se vocês estão trabalhando
o que é necessário. Eu sou capaz de afirmar que a maior parte de nós trabalhamos mais do que é necessário. E o interessante é que isso nem sempre nos promove, porque quando a gente vai ser promovido, às vezes a gente adoece. E eu estou tratando todos esses temas com vocês com muito carinho sobre gestão do tempo, porque é algo que tem sido convite para reflexão. Se eu queria mais tempo, eu o tenho. Por que é que eu estou trabalhando mais? Se eu queria mais tempo com os meus filhos, agora eu o tenho. Como eu tenho cuidado disso? Se eu queria mais tempo para um dia almoçar em casa, ver o meu filho crescer, falas que eu ouvi durante o ano passado. Agora eu o tenho. Como eu tenho tratado disso? Por fim, queria dizer que sim, estamos todos aprendendo. Seu gestor está aprendendo, você está empreendendo, a empresa está aprendendo. Estamos todos em um processo de aprendizagem. E dentro desse processo de aprendizagem, vocês sabem, e eu também, que uma das nossas principais características é falar não. Não dá, não vai funcionar, se eu fizer isso, vai dar naquilo. Você já faz um fluxograma na sua cabeça. O meu convite é para você sair da caixa. Mas não é um sair da caixa que a caixa não sai da sua cabeça. Interessante isso, né? A gente é sempre convidado a sair da caixa, mas a gente não tira a caixa da nossa cabeça. O jeito de trabalhar mudou. O jeito das pessoas se relacionar mudou. O jeito de você trabalhar também tem que ter mudado. A gente não sabe o que vem pela frente, mas a gente sabe que como era, não será nunca mais. Até porque como foi ontem, não será nunca mais. O futuro está dentro daquilo que está no seu controle. Sobre a ótica daquilo que eu acredito, você está aonde você se coloca todos os dias. O resultado do seu trabalho, o resultado das suas angústias, o resultado da sua felicidade é produto do que você pensa, é produto do que você mostra para o mundo. Se você pensa que tudo tem que passar pela sua mão, se você pensa que ninguém sabe fazer melhor do que você, se você pensa que não vai dar tempo, pode ter certeza que tudo isso vai se concretizar. Se você conseguir mudar a chave do que você pensa, você vai ser 30% mais produtivo. Oh, Cíntia, meu Deus, eu vou trabalhar mais do que eu já trabalho? Não! Trabalhar muito não é produtividade. Eu vou repetir isso. Trabalhar muito não é produtividade. Ao contrário, eu afirmo para vocês que muito do estresse que as pessoas sentem não vem delas terem coisas demais para fazer. Vem delas não terminarem o que elas começam. David Allen é um dos autores que, assim como eu, escreve sobre gestão do tempo. Vale refletirmos. A gente tem um monte de coisa para fazer. Um monte. A gente quer dar conta de tudo, não vai dar conta de nada. Qual é a prioridade? Quais são as 5 coisas importantes do seu dia? O que é possível ser renegociado? Olha que interessante aqui, ó. Quando eu volto para esse slide para vocês, eu afirmo. Tem coisas que levam mais tempo e tem coisas que a gente resolve em 2 minutos. Tenha uma agenda, tenha uma programação. Respeite a sua agenda. O outro não vai respeitar a sua agenda se você não respeitar. Foi feita uma pesquisa em só 50 empresas por onde eu trabalho, ok? Empresas que eu atendo. De 50 empresas, apenas 8 registraram, fixaram em todas as agendas dos colaboradores 1 hora para o almoço. Apenas 8. De 50, 8 fixaram horário de almoço na agenda dos colaboradores.
O que significa dizer que a amostra não é grande, mas é significativa. 42 empresas das 50 analisadas, as pessoas não estão tendo mais hora de almoço. As pessoas simplesmente estão almoçando enquanto trabalham. Nossa, Cíntia, essa é exatamente a minha vida. Eu me enxerguei nisso que você está falando. Então, eu te devolvo a reflexão. Isto é saudável? Isso faz bem para o seu corpo? Isso faz bem para o seu corpo que às vezes não está nem fazendo o exercício, tendo em vista o momento em que vivemos? Enfim, a reflexão é profunda. Gestão do tempo é um assunto que permeia muitos outros. É o assunto mais falado nos últimos tempos, porque as pessoas acham que tem que ter mais tempo. E a gente não tem essa escolha. Isso está naquilo que a gente não controla. A gente não controla ter mais tempo. A gente influencia o nosso time, influencia a nossa equipe e controla a nossa agenda. Se vocês conseguirem parar para refletir que o tempo não é controlado, mas o que é controlado são as suas atividades. Se você testar o que eu estou falando para vocês, com presenteísmo, foco e a capacidade de falar não quando necessário, eu garanto uma transformação na sua vida. Mas não é porque eu vou fazê-la, é porque você vai fazê-la. Me despeço aqui de vocês, chamando a Priscila para algumas informações finais e dizendo que gestão do tempo nada mais é do que a consciência da tarefa, do seu propósito, dos valores da companhia que você se encontra e a coragem de fazer tudo isso se transformar. Você já está numa empresa que tem como pilar coragem, respeito e liberdade. Então eu te convido, liberte-se de fazer tudo rápido, desesperadamente. Tenha coragem de olhar para os seus próprios valores. Tenha coragem de olhar para a sua agenda. Tenha coragem de, algumas vezes, negociar o que precisa ser negociado. E, por último, e não menos importante, para que você respeite o outro, consumidor, cliente interno, marido, esposa, o respeito vem antes por você mesmo. Assim como no avião. Quando a gente está lá, a aeromoça, os instrutores dizem, a máscara primeiro em você. Então, tenha dentro de si respeito, coragem e liberdade. Se essas três coisas já existem dentro de você, a gestão das tarefas e a administração do tempo, ou a administração da tarefa e a gestão do tempo, será um estalo para acontecer na sua vida. Se vocês quiserem conversar mais sobre isso ou tiverem dúvidas, eu estou inteiramente à disposição nas redes sociais. Vocês me acham sempre como Cíntia Menegaso, que é o meu nome e sobrenome. Eu adoro esse tema e agradeço a oportunidade de ter conversado com vocês. Sucesso pessoal e profissional. Se não der para aplicar tudo isso em 2020 ainda, pelo menos em 2021, faça diferente. A gente é capaz, a força existe dentro de nós e a agenda é nossa. Um beijo com carinho. Priscila, é contigo. Muito obrigada, pessoal. Legal. Cíntia, aqui no nosso chat veio, na verdade, um pedido, né, de indicações de literatura, de livros, conteúdo do TED. Você tem alguma indicação? Ou eles conseguem também encontrar isso aí nas suas redes sociais? O que você consegue compartilhar de imediato aqui com a gente? Olha, eu vou ser muito sincera com vocês, tá? Como sempre sou. Não gasta dinheiro comprando livro de gestão do tempo. Porque todo mundo vai te ensinar o que eu acabei de te ensinar. E não é arrogância da minha parte. É porque gestão do tempo é gestão do que está dentro de você. É autopercepção. Todo livro, tem muita gente, tem a Tríade do Tempo, tem autores incríveis que depois eu posso passar para vocês com o maior carinho. Mas todos os livros vão te levar para o mesmo lugar. Sua capacidade de se autoconhecer, de se posicionar. Cara, como é que você quer ter energia
no seu dia. Se você dorme 3 da manhã, acorda às 7. E você acha isso saudável. Então, assim, gestão do tempo nada mais é do que autoconsciência. É a capacidade que você tem de se conhecer e de colocar os seus limites. E olha, com muito carinho, se você não pôr limite na sua vida, fica imagina uma quadra de tênis ou uma quadra de futebol perfurada. Como é que o juiz vai dizer se está dentro? Cara, tem que ter limite. E limite, para mim, é respeito. Então, assim, eu posso mandar para vocês, né? A gente tem A Tríade do Tempo, que é um livro muito bom. A gente tem o meu, que é Gestão do Tempo e Produtividade. Deixa eu pegar ele aqui, que eu gosto muito. Vou mostrar meu livro, fazer propaganda agora, certo? Tá certo. A gente tem o meu, a gente tem a Tríade do Tempo, a gente tem o Ser Base, que é um cara incrível falando sobre isso. Mas se tiver que ler alguma coisa, eu diria para você ler sobre assertividade. Livros de assertividade são muito melhores para a gestão do tempo, né? Parece bobeira, mas é verdade. Assertividade é melhor ser lido para a gestão do tempo do que um livro de gestão do tempo, que vai te ensinar a questões internas. Então, acho que é isso. Tem muitos, tá? Depois eu mando para vocês. O Ser Base é um, gestão do tempo é outro. Muito bem. Na verdade, a gente vê esse tema dentro do ambiente corporativo, né, Cíntia? E a gente percebe que isso a gente pode trazer também para o ambiente, para dentro de casa, né? São competências que a gente exercita no nosso dia a dia, não é muito diferente do que a gente vai fazer, né, dentro do ambiente da empresa. Para a gente fechar, até para uma questão do tempo, né? Algumas perguntas começaram a surgir agora no final. Então, Cíntia, eu quero te agradecer, né? Agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso Teen Talks Experience. A gente não tem dúvida de que o conteúdo apresentado vai nos enriquecer muito, né? Com certeza, foram trocas incríveis. E agora, né, a gente quer saber de vocês que estão compartilhando aqui com a gente a palestra, como que foi essa experiência. Então, acessem o nosso QR Code ou o link, né, que fica disponível aqui no nosso chat, e nos conte a sua percepção sobre essa palestra. Aproveitem também para compartilhar e colocar em prática os novos conhecimentos adquiridos, lembrando que o Teen Talks Experience não acabou e você poderá participar das outras ações. Então, é só acessar o nosso hot site e conferir a programação. E não deixem de compartilhar as experiências, né, que vocês estejam tendo aqui com a gente no hashtag #EuNoTeenTalks, e a hashtag Teen Talks Experience 2020. E aí utilizem o nosso Yammer e as redes sociais que vocês preferirem. Nós agradecemos a participação de vocês, tenham um excelente dia e vamos juntos para transformar. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Toda a equipe de apoio, obrigada a todo mundo. Um trabalho não se faz sozinha. Muito obrigada, Priscila. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais.